Obrigado, Inês. Obrigado uma vez mais também à Fundação Santander, que de forma tão generosa nos dá aqui esta casa para nós termos estas conversas sobre educação. Este é um edifício histórico, já tem mais de 100 anos e é bom podermos trazer conversas para um lugar que tem tanto peso também na nossa sociedade, né? Para todos os efeitos, instituições bancárias são coisas que nós todos precisamos, e falarmos sobre algo que certamente todos precisamos também, que é de educação e sobretudo uma boa educação. Acho que o Tim e o Fred ambos dispensam apresentações, por isso vou saltar essa parte. Boa. Mas perguntar-vos uma coisa para começarmos, que é: como é que foi a vossa educação? Fred, podemos começar por ti. Claro. Como é que foi a minha educação? Em que aspecto? Casa, escola? Foi boa, foi má, gostaste, não gostaste? Se pudesses voltar atrás, terias, se tu pudesses escolher dar-te a ti, quando eras criança, a educação que tu tiveste, davas-te a ti próprio essa educação ou não? Sim, eu posso se calhar dividir a resposta em duas. Há a educação que temos em casa, não é, que é uma parte muito importante, depois a educação que temos na escola. Eu felizmente tive grande sorte nas duas. A nível de casa, os meus pais separaram-se muito cedo, portanto eu não me lembro de ter pais juntos, e tive duas educações diferentes que se complementaram muito. E isso foi muito importante na construção da minha personalidade. Portanto, eu acho que a escola tem um papel fundamental na educação das crianças, mas se a casa não funciona, se em casa a coisa não funciona, a escola não consegue resolver, porque há toda uma parte psicológica e emocional da criança que nem cabe à escola, nem o consegue fazer. A nível de escola tive muita sorte, porque me puseram num colégio. Os meus pais eram muito novos, tinham 23 quando eu nasci, quando nasci eles tinham 22, 23, e o meu pai matava-se a trabalhar e conseguiu-me pôr num colégio no Estoril, que era o São Luís de Cigeia, Dom Luís de Cigeia, e cresci num colégio muito pequeno, éramos 200, cada turma, não havia várias turmas. Eu depois fui estudar para os Salesianos de Estoril mais tarde, e tinhas A, B, C, D, E, e éramos 18, 20, 22 numa turma. E era um colégio muito assente em valores morais. Era católico, não extremamente católico. Eu não sou católico hoje em dia, mas fui criado com esses valores lá. E portanto, acho que a minha educação foi muito positiva. Gostei muito, tive sorte. Claro que hoje em dia, em retrospectiva, melhoraria muita coisa, mas gostei. Foi boa, tive uma boa experiência. Antes de irmos às coisas que o Fred se calhar melhorava na educação dele, porque podem-nos fazer a ponta aqui para coisas que possam ainda estar mal hoje. Tim, tu cresceste na África do Sul, não em Portugal, uma realidade certamente muito diferente. Como é que foi a tua educação? E se calhar fala-nos um bocadinho, também com aquilo que conheces hoje da educação em Portugal, de que forma é que a educação que tu tiveste se distancia ou aproxima da nossa realidade? A minha educação também foi um bocadinho diferente, porque nós fomos imigrantes, chegamos à África do Sul, passei muito tempo com meus avós quando chegamos. Então foi aí que começou o meu português, né? Mas depois falhou por algum tempo, o sotaque e tudo isso. Mas em verdade, não é? Quando chegamos como imigrantes, eu tive a sorte de passar muito tempo com meus avós, e uma coisa que eles diziam muito para mim era tempo e amor. Eu acho que aí começou uma educação espetacular. Isso foi lá ou cá? Na África do Sul. Na África do Sul. E depois, os meus pais, né, escolheram a escola mais perto de mim, que era a 200 metros, e era uma escola africana. Então não tinha nada a ver com português, e fui para essa escola onde comiam coisas diferentes, onde falavam uma língua super diferente, e depois dessa escola é que fui para uma inglesa. Que idade tinhas nessa altura? Comecei essa escola aí aos 4 anos, mas ainda lembro porque era tão diferente. Comiam abóboras pequeninas com açúcar, coisas que eu nunca tinha provado na vida. E depois, obviamente, eu não conseguia comunicar, porque a língua é uma língua, quem conhece africano, é uma língua super agressiva, é um holandês velho. E depois, quando fui para a inglesa, aí tive uma escola que era espetacular para mim em termos de desporto, porque as escolas na África do Sul é muito desporto, então vivem à volta do desporto. Eu era bom no desporto, então, não é? Quando és bom no desporto, eles não querem saber tanto da tua academia. Hoje em dia nós temos, em Portugal, estamos a enfrentar... Mas só para dizer uma coisa, Sim, né? Desculpa. Que eu vi uma coisa acontecer na escola na África do Sul, que é a coisa que estamos todos a querer fazer acontecer hoje em dia, que é uma mudança na escola. Porque nos anos 92 e 93, 91, 92, 93, foi quando o Nelson Mandela estava para sair, estava tudo a acontecer, e fomos de uma escola que era só, né, para pessoas brancas, numa escola,
para escolas que entraram todas as cores, todos os tipos de pessoas, e aí percebi que quando há uma visão, quando há pessoas que querem fazer acontecer, acontece. E a mudança acontece, e foi bem sucedida, e de um momento para o outro parecia que era uma coisa natural, mas aconteceu tudo num ano, estava a funcionar. Então, quando pensamos que a escola é difícil mudar e isto tudo, quando há bem propósito e ação, acontece. Então, é isso que eu lembro assim da minha escola, não é? Ambos são empreendedores, ambos têm no vosso leque de experiências várias empresas, e uma coisa que vocês falam muito é do conforto em relação à falha. A educação não bebe deste princípio, não é? Na educação existe muita dificuldade em aceitar que se vai falhar, que se vai cometer erros, porque o preço são sempre as crianças, os jovens. Vocês têm os dois projetos educativos. Como é que vocês lidam com o potencial impacto negativo de falharem num contexto onde é preciso acertar, mas que, como sabemos, se falha todos os dias? Eu acho que falhar é quando aprendemos, né? E estamos a falhar, estamos a tentar. Eu acho que é um estigma, porque quando as pessoas dizem somos empreendedores de sucesso, eu queria dizer que a gente falhou mais que o que sucedemos. Mas por falhar essas vezes é que estávamos prontos para ter sucesso, quando a oportunidade veio. E eu acho que a escola tem aquela coisa que... Não é? Temos 12 anos numa escola e depois escrevemos um exame, e aquele exame é que diz se vamos para uma universidade, se não, basicamente o nosso futuro, e não é correto, não é? Porque há muito mais que a gente somos que aquele um exame, mas aquele um exame tem um peso nas vidas dos jovens super difícil, e depois há ansiedade, há stress, há uma data de coisas. Quando é possível hoje em dia, com tecnologia, com a mistura do online e o offline, começamos a ter, não é, que se falhares, escreves outra vez, tentas outra vez, e consegues ter o que queres e estás a aprender. Então, o falhanço é um estigma que não havia de estar a acontecer desde pequenino, não é? Porque quando somos pequeninos, tentamos tudo, fazemos tudo, depois começamos a dizer não faças isso, não aquilo, e tiramos o espírito muito empreendedor. Mas como é que tu lidas com a falha na entrega de valor educativo? Ou seja, tu tens a Brave Generation Academy, a BGA, que tem um modelo que vamos explorar daqui a pouco, muito diferente daquilo que é o convencional. Como é que tu, na posição de alguém que está a propor um novo olhar sobre como educar, lidas com o facto de que podes ainda não saber o suficiente para saber educar da melhor maneira e que vais eventualmente falhar até com o teu público-alvo, que são as crianças? Não, eu acho que o sistema tradicional é que está a falhar mesmo muito, e hoje em dia é quase, é quase injusto o que estamos a fazer, porque estamos a dizer que todas as crianças são iguais, todas as crianças aprendem da mesma maneira, todos deviam ter o mesmo currículo, num mundo que sabemos que as pessoas são diferentes e todos nós somos diferentes e vamos fazer coisas diferentes, e até vão fazer coisas que nem sabemos o que vamos fazer. E hoje em dia é possível começarmos a ver quais são os tipos de currículo que uma pessoa quer, como é que quer ir lá chegar, como poder dizer às pessoas, pode escrever o exame 3 vezes por ano e tirar essa necessidade. Ou até hoje em dia, não escrever exames, mas conseguir fazer proof of evidence, fazer projects, fazer coisas, maneiras de mostrar o que sabe fazer. Porque há crianças que são super inteligentes, mas o sistema não cabe a eles. Agora, o que acontece é que dizemos que essas crianças têm problemas, tentamos resolver essas crianças, mas temos que ir um passo atrás. É o sistema que não está a funcionar, porque já vi muitas dessas crianças começarem a terem superpoderes, né, no que fazem. E eu acho que é isto. Eu acho que temos que começar a perceber que as coisas mesmo mudaram. Não há nada a fazer. E os pais já estão a perceber, porque também os pais não estavam muito felizes, os professores percebem, porque também não estão muito felizes e sabem que pode haver melhores sistemas que o sistema que existe hoje em dia, mas o mais importante é mesmo as crianças. As crianças, muitos deles, não é? Eu tive uma criança de 9 anos que queria vir para a BGA, e ele só pode vir aos 12, mas queria vir porque a professora chamava ele McDonald's, porque disse que ele não tinha aptitude para fazer mais nada que trabalhar no McDonald's.
mostra que o sistema é que há aqui um problema, porque essa criança até teve a iniciativa de entrar em contato connosco, trouxe os pais lá para virem falar. Esse é o tipo de pessoa que a gente queremos, mas ele não queria voltar à escola porque não queria estar naquela caixinha que estavam a dar. E hoje em dia, muitas dessas crianças, né? Temos crianças que querem ajudar um ao outro, quando fala, cala-te, vai lá para o canto, porque não é? Estás a fazer barulho. Todas essas coisas que são sistemas antiquados. Temos que mesmo começar a morrer. Então, quando eu penso, né, se o nosso sistema não está a funcionar, eu olho para crianças e hoje em dia, quando entro numa BGA, eu fico a pensar, onde é que essas crianças iam estar se não havia uma BGA? Está a perceber? Então, é um bocadinho isso, não é? Posso pegar? Claro, e by the way, isto é uma conversa, por claro. isso não me coloquem na figura de entrevistador, podemos só estar a bater bolas. Em direto ao que estavas a dizer sobre falhar, eu costumo classificar falhar em duas coisas diferentes. Tens erros não forçados, que são erros que são facilmente preveníveis e é falta de profissionalismo ou de empenho ou de minúcia. E isso eu acho que não deve ser tolerado, ponto, como um standard enquanto sociedade e enquanto um projeto educativo novo. O time tem um, eu tenho um. Criar um projeto eu nunca fiz nada mais desafiante que isto, levantar uma coisa do zero, pegar uma coisa, não há nada aqui e nós temos que construir em cima disso, é super desafiante e vão existir muitos erros. Os erros não forçados devem ser minimizados ao máximo e nunca devemos tolerá-los. Mas depois existem erros que não são erros, são falhas, e é a única forma, ainda daqui mesmo de encontrar a tua pergunta, que nós temos de inovar, porque inovar, eu estava num check-in diário com a minha equipa de acompanhamento ao aluno, em que nós temos student guides que a cada 2 semanas fazem uma videochamada com equipas de 4 que estão a fazer o Life MBA, que é uma coisa que implementámos nesta turma. Nunca o fizemos no passado. Estamos a ter uma data de aprendizagens. Há muitas coisas que correm bem e há muitas coisas que não correm bem, correm mal, que não davam, porque afinal se calhar os grupos não devem ser de 3, mas devem ser de 4, porque depois se uma pessoa falta ficam só 2, e são coisas que uma pessoa aprende no processo. Eu não vejo outra opção para inovar senão uma pessoa estar confortável com o facto de que imensa coisa vai falhar, mas não são erros não forçados, são aprendizagens, porque são falhas que no ciclo iterativo a seguir se tornam em novas soluções. E, portanto, a forma como eu aplico isso, nós já vamos aqui estamos agora a inscrever os alunos para a 8ª edição do Life MBA, temos aqui mais de 1.500 alunos connosco e as turmas estão a ficar cada vez maiores e nós, todos os nossos cohorts, todos os trimestres, há sempre um processo de, ok, no último o que é que correu bem, o que é que podia ter corrido melhor, daquilo que podia ter corrido melhor, como é que nós podemos inovar para este? Mas eu sei, eu digo sempre hoje de manhã à equipa, nós temos sempre que ter 2 mindsets ao mesmo tempo. Procurar entregar o maior valor possível às pessoas agora, mas sempre a pensar, ok, que erro é que estamos a fazer agora para melhorarmos no futuro? Porque é impensável a próxima turma não ter uma melhor experiência que esta e assim sucessivamente. A nível global, eu acho que tens aí uma pergunta muito delicada, que é, ok, mas tu estás a formar pessoas, como é que tu toleras falhar quando tem um impacto direto na vida das pessoas? Correndo o risco aqui de ter uma abordagem demasiado fria ou pragmática, não há outra forma. Não há outra forma, senão não há evolução. Porque o time estava a dizer, há um sistema que não funciona, mas pelo menos nós já sabemos como é que não funciona, é uma coisa que já conhecemos. Estamos ali num conhecido que ninguém gosta, que toda a gente sabe que não funciona, mas pelo menos nós conhecemos, nós sabemos quais é que são as falhas. Entre manter isso e ir para um desconhecido em que há uma grande resistência, não é? Mas não há outra forma se não experimentar coisas novas, mesmo que elas falhem e mesmo que tenham um impacto negativo nas pessoas que vão ser formadas, porque senão as coisas não crescem, senão vamos manter-nos sempre num standard medíocre. E o falhar é fazer a mesma coisa mal 2 vezes. E exato, eu acho que nunca fazemos isso, não é? Sim. Tentamos logo ver onde é que falhamos, como é que mudamos isso, etc, etc. Sim. E a verdade é que o sistema, vamos lá dizer, tradicional, normal, está a falhar constantemente. Todos os anos chegamos, não é? E ouvimos, olha, agora é 200.000 crianças que não têm aulas, etc, etc. E até haver uma vontade mesmo de mudar, de começar a pensar como é que vamos resolver um problema com uma maneira diferente, vamos estar a fazer o que o Einstein continua sempre a dizer, a mesma coisa sempre, é stupid, não é? E este problema não é só português, é o mundo inteiro, porque estamos tão confortáveis no que é tradicional, no que é normal, que continuamos a fazer a mesma coisa. A África do Sul agora conseguimos começar a pôr as escolas em escolas públicas, as BGAs entram em escolas públicas. De um momento para o outro já não há falta de professores, porque
quando não há uma cadeia, professor de uma cadeia, tem a BGA, onde está online, estão a fazer. E eu acho que a maior falta é quando a gente ouve que há crianças que estão há 1 ano, 2 anos, sem TIC, sem inglês, sem matemática. Isso é que, não é? Havia de haver um processo criminal, porque estão a estragar as vidas dessas pessoas. E essas pessoas é que a gente estamos a contar com eles para fazer o futuro desse país, para fazer o futuro das empresas, fazer o futuro. E estão a ser desmagadas constantemente. E sabe o quê? E não conseguimos dizer nada a ninguém, nem fazer nada. Sabe como é que é? Mas não é bom que seja. A gente temos constituições que dizem que cada criança havia de ter educação, não é? Havia de ser dada, etc, etc. E depois não há nenhuma resposta a nada disto. E fazemos o mesmo, eu posso garantir que para o ano vamos ouvir a mesma história, vai ser os mesmos problemas. E infelizmente existem consequências muito severas para se alguém... Ou seja, há um desincentivo muito grande à mudança. Porque agora imagina, entra um ministro da Educação para este problema em particular dos professores e decide com a equipa, ok, vamos experimentar uma nova forma de fazer a coisa. E nesse ano as coisas correm pior. É criminalizado em praça pública. Quando, na verdade, na minha perspectiva, é um resultado claramente subótimo a curto prazo, mas a longo prazo... É a única forma, uma pessoa tem que experimentar, e experimentar implica a possibilidade de errar. E, portanto, há que saber, mesmo tendo efeitos negativos em tudo, temos que estar abertos a mudar, mesmo que no início as coisas não... É suposto não correrem bem, não é? Se não tínhamos certeza, isso não era fácil. Não é ir ao cassino, não estão a arriscar tudo num número. Isso aqui é tudo já pensado, já temos tecnologia hoje em dia que... Não é? Estamos ainda a ensinar crianças a responder perguntas, quando o que vai ser mais importante vai ser perguntar perguntas. Não é? E depois volta aos romanos, e volta a isto, e volta aquilo. E se tu não lembras dos romanos, e não lembras das datas romanos, e todos os reis, não tens nenhum superpower. E de um momento para o outro... Não é? És o McDonald's. E não é isso. Hoje em dia vamos precisar de pessoas que sabem ter empatia, sabem comunicar, sabem falar, e muitas dessas crianças são as crianças que não cabem no sistema normal, mas eles conseguem compensar com outras skills. É? Eu acho que há, sei lá, este tema a mim entusiasma-me sempre e também não é o caso que estamos aqui, e sinto que há um sem fim quase de layers, é tipo assim um bowl de layers que tu podes ir escavando. Se falarmos de sistema não sistema, entramos aqui numa dualidade que é muito complexa de resolver, porque o sistema é muito mais lento a implementar mudanças e iterar com falhas do que quem está fora do sistema. O nível de velocidade que tu implementas no Seekers, no Life MBA, que tu implementas na BGA, que nós implementamos na Educate, que é literalmente ao dia... É alucinante, sim. Não é possível no sistema. E por isso, se tu desenhares, por exemplo, agora para a falta de professores que estavas a referir, 200 mil alunos vão estar sem professores. Num cenário ótimo, em que tu decides, ok, vamos resolver o problema de número de vagas ou número de professores que entram para a formação inicial de professores. Daqui a 5 anos estás a ter o primeiro batch que vem dessa decisão. Isto assumindo que consegues resolver o problema. Mas continuas com o problema da falha, que é o fraco sistema de educação de professores que tens. Então, se resolves isso em 3 anos, que é um cenário otimista para o sistema, tu no máximo, daqui a 8 anos estás a produzir resultados. Rodrigo, completamente errado, porque estamos a pensar resolver com as mesmas coisas que fazemos sempre. Mais certo, vou explicar, não é? É assim, tu tens razão, a educação havia de estar à frente da sociedade, mas está super atrasada à sociedade. A outra coisa é que a gente não vai resolver isso com os mesmos soluções. Então, todas as escolas têm salas de aula. Essas salas de aula, hoje em dia, já há a escola portuguesa posta online. Já existe. Essas escolas podem ter numa sala a escola online dentro da escola. Então as crianças ainda estão a vir, mas não há uma professora de geografia. As crianças entram nessa sala, fazem a plataforma de geografia, continuam a fazer e não precisamos ter uma professora. Aí pode estar uma educadora, alguém que tem paixão de inspirar, motivar as crianças, está lá dentro e começa a fazer. De um momento para o outro desaparecem as 200 mil aulas. Ou seja, o que estás a dizer é que há uma pressão muito grande na entrega de conteúdos e isso não devia ser um problema porque os conteúdos... Conteúdo e as pessoas, porque é difícil convencer. Eu não acredito que em 5 anos vais ter as professoras todas que precisas, porque hoje em dia ser uma professora é burocracia, é não poder fazer o que achas certo, não passas tempo com as crianças, passas pouco tempo. Uma learning coach na BGA em 3 semanas passa mais tempo que uma professora em 4 meses. Então consegue ser amigo, consegue perceber,
vê as diferenças. Agora, o que temos que fazer é misturar o que existe já, não é? A Porta Editora tem, a Leia tem, todos eles já têm, só que tem que haver vontade de uma solução nova, diferente. E não pode ser ideologias, não pode ser nada disso, porque na África do Sul a gente já estamos a entrar nas escolas públicas. Estamos a pôr BGAs nas escolas públicas, que dão a eles 3 currículos agora novos, diferentes. A primeira escola que entramos a ter foi a escola do Fernando Pessoa, em Durban, que ele andou lá. E de um momento para o outro já não há esta professora, ou não há, e até está aberta o ano inteiro. Então, até durante as férias, as crianças que querem vir, né, ter mais aulas, ou experimentar, ou fazer exames já, conseguem fazer. E é isso que nós temos que mudar, é pensar totalmente diferente. Porque se não fizermos isto, 8 anos, 10 anos... Isto acaba por estar na raiz do problema que tu, com o Life MBA e com o ciclo, estás a tentar resolver, que se prende mais com o tema de lifelong learning, não é? Ou seja, pessoas que estão a querer crescer em diferentes áreas da vida para poderem colmatar as falhas que o sistema de educação ou o sistema de educação familiar, seja qual for o tipo de sistema, como referiste no início, teve com elas. Qual é o impacto que tu vês com os 1.500 plus alunos que tu tens no Life MBA, destas falhas que o sistema lhes oferece quando elas crescem desde que são pequenas? Ok, bem, isso dá aqui uma resposta muito interessante. Deixa-me só primeiro pegar numa coisa do time e depois vou a esta também, que eu acho interessante. O time disse uma coisa que me fez pensar na nossa experiência sobre a questão do conteúdo versus o acompanhamento. E nós estamos a ter a mesma experiência agora, por acaso, com este teste que estamos a fazer, que há uma diferença muito grande entre conteúdo, que é basicamente informação, que isso pode estar informatizado, ou seja, tudo aquilo que puder estar informatizado duplica sem custo, escala, deixa de existir esse tipo de problemas com os professores. Nós temos student guides que não são especialistas em nenhum dos temas que nós abordamos no Life MBA, mas que conseguem acompanhar os alunos nesses temas, mesmo não sendo especialistas neles. Porquê? Porque há uma componente humana, motivacional, emocional, que eles conseguem dar, que um professor não tem tempo, porque o professor tem que ser especialista no conhecimento. E, portanto, parece-me que, pelo menos nós estamos a encontrar, e vocês já fazem isto há mais tempo, aqui uma dualidade de funções do professor. Uma parte muito de conhecimento e de ensinar e uma parte de acompanhar, apoiar, motivar. E pode ser que não sejam a mesma pessoa. Pode ser que o conhecimento, que é muito mais fácil de ser informatizado, fique em conteúdos, mesmo que sejam exibidos no futuro com hologramas ou o que for, para parecer que está lá alguém, e o acompanhamento seja diferente. E isto só vai existir, na minha opinião, no privado, no início. Porque o público, como estavas a dizer, é um bicho demasiado grande para se mexer, e o nível de empreendedorismo, intraempreendedorismo, não é suficiente para que as soluções surjam daí. Eu acho que vai acontecer assim, projetos que têm ideias disruptivas, trazem coisas para o mercado, veem o que é que funciona e depois vão falar com líderes que conseguem implementar mudança em maior escala e aí implementar. Parece-me. Eu acredito que o público poderia ser o primeiro. Eu também acredito, mas entre acreditar... Não é? Custa-nos metade numa criança o que custa ao público, de momento. E conseguimos ter resultados. Isso, por favor? Metade. Uma criança que hoje em dia vai à BGA paga à volta de 5 mil. Okay, para ir à BGA. E conseguimos ainda dar 5 mil num ano. 5 mil por ano. E ainda conseguimos dar 35% em bolsas. Okay? Então temos um sistema... dos alunos da BGA têm bolsas. Exato. É sustentável. Okay? Do momento, os últimos números que saíram do governo, não é, para cada criança é quase 9 mil euros. Okay? Agora, se a gente diz se isso está a ser investido ou se está a ser deitado fora. Porque no fim não estão a ter o valor que haviam de ter por aquilo que a gente estamos a investir. E a verdade é, para o ano vão investir mais ou gastar mais. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Agora, isso não é preciso começar em todas as escolas, mas conseguia começar com as primeiras 100 pilotos. Sim. E é tão fácil, é mesmo tão fácil, se houver vontade. Porquê é que não acontece? Porque estamos a tentar resolver problemas na maneira que resolvemos há 200 anos. Não, mas espera, já foste ao governo, já foste ao ministério, já fizeste as tuas tentativas. Qual foi a resposta? Porque é que a BGA em Portugal não está na escola nunca abriram. Nos Estados Unidos já somos escolas, já estamos a fazer a mesma coisa. Mas porquê cá? Eu quero saber porquê. Se calhar ainda não houve a vontade de resolver o problema de uma maneira diferente, porque confortavelmente é fazer a mesma coisa e olha, e andamos aqui com os mesmos problemas. Okay? Mas os pais vão ter que ser um dos stakeholders que vão querer melhor. As empresas vão ter que ser um dos stakeholders que vão querer melhor, porque eu acho que é a única maneira de se os stakeholders puserem a pressão toda sobre o Ministério para mudar isto tudo, porque é um bicho enorme. O sistema português na educação, o Ministério,
é quase uma coisa soviética. Tudo passa por lá. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não, é difícil. E depois temos leis de 1980, é assim. Não há pragmatismo, não há iniciativa. Eu não sei se vocês sabem disso, mas para tu entrares para o recrutamento de professores, independentemente dos anos de experiência que tu tenhas, um dos fatores de seleção é a tua média de saída da universidade. Ou seja, tu podes ter 50 e tal anos e ainda estás a pagar o preço da porcaria da nota do exame que tu tiveste Mas há muitos contra-incentivos. Não é que toda a gente que esteja num lugar de decisão ou que esteja num lugar de execução queira a mesma coisa. Porque cada pessoa tem uma série de interesses e de incentivos que podem ir contra o incentivo comum de vamos desromper. Porque desromper implica se calhar despedir pessoas, e ninguém quer despedir pessoas, porque depois é a cabeça deles ficar prémio. Ou seja, há muitos contra-incentivos que numa empresa não existe. Numa empresa o incentivo é aquilo que o fundador determinar. Eu acho que na profissão de professores não despedimos ninguém. Íamos haver um reskilling. Okay. Eu acho que o reskilling ia até trazer muitos professores que estão em casa, doentes, e que não querem vir para a escola, porque estão super ansiedades e problemas de não querem ir à escola, para começarem a voltar com esperança. Porque o sistema está super doente. Não é preciso uma revolução inteira, é preciso uma evolução. Okay? Mas esta evolução tem que começar a ser feita para começarmos a ver, ok, isso funciona, começa a andar. E a outra coisa é que Portugal tem aqui uma oportunidade de ouro, porque é um país até pequeno, fácil de começar a fazer, tem este bloco soviético que até pode ser usado para puxar e fazer acontecer. Há coisas, não é? Mas tem que começar. Eu olho para o projeto da BGA. Em 3 anos, né, estamos com 1.600 crianças no mundo, 34 hubs em Portugal, temos hubs montadas em Kakuma Refugee Camp, com crianças lá, temos 16 miúdas em Afeganistão, segundo ano de universidade connosco, estamos com crianças agora em Gaza, no nosso platform. Tudo isso, por pensar um bocadinho diferente, é possível. Okay? E isto é trabalhar contra o sistema. Imagina com o sistema. Imagina sermos parceiros. Imagina o que era possível ser feito. E as coisas boas só vão acontecer com não só a BGA, um ecossistema de soluções. Um ecossistema que começa a trazer outras ideias da educação que conseguem usar, né, esta base que existe nas escolas públicas. E eu vou dizer que as professoras querem. As professoras, coitadas, estão mesmo desesperadas para começarem a passar mais tempo com as crianças, estarem a poderem influenciar as crianças em maneiras positivas. Né? A outra coisa que também quer começar a entrar, não é? A gente olha para as nossas escolas profissionais, parece que só vão para lá quem não consegue fazer escola. Estamos num período que agora sai o PPR, né? e os incentivos Portugal 2030, onde agora tudo para ter os melhores prémios em incentivos é empregar mais pessoas. Onde é que estão essas pessoas? Né? Ficam o quê? 4 anos a tirar um curso, uma licenciatura, é isso que vamos andar a fazer? Ou podiam já começar a tirar, não é, mais cedo e depois fazerem uma aprendizagem numa empresa e começarem a trabalhar, e a gente consegue começar a encher esses trabalhos até com português, não é? E de um momento para o outro as coisas começam... Porque isto é só pequenas decisões pequenas que começam a fazer uma grande diferença. Só que as pequenas não estão a acontecer. Eu não vejo nada a acontecer. Eu não vejo uma visão. A visão... Não sei, não há visão, eu não consigo perguntar qual é a visão. Eu diria que alguém que fala assim até podia ser candidato à presidência da República. Mas chega-se a um ponto de ficarmos tão desesperados que começamos a pensar, se não conseguimos mudar quem é os nossos líderes e quem havia estar a responder por nós, temos que, não é, também experimentar, porque eu não quero acordar um dia aos 80 e dizer que havia ter feito porque está tudo igual. Olha, pelo menos... Não vou dizer isso, vou dizer, olha, tentei, se não quiseram, tudo bem, mas vamos tentar, porque temos que tentar, não é? Isto aqui, eu estive na África do Sul, é um país que eu não conseguia mudar politicamente, estamos agora a mudar um bocadinho com a educação. A Angola, a mesma coisa, não é? Podia ir para o Brasil, como é que se muda? Os Estados Unidos, olhamos para os problemas, mas Portugal não havia de ter essa desculpa, havia de ser um país com um bocado de leadership, com pessoas que tenham essa visão e que tinham vontade de fazer educar e que se calhar não eram só para os partidos, mas para Portugal,
eu acho que conseguimos fazer, não é? Então, não quero vir aqui falar política, não é? Isso é o educar, mas eu acho que o mindset dos portugueses e dos nossos alunos e quem faz um MBA, não é? Um LAF MBA, eu consigo mudar as coisas, eu consigo ser um agente de mudança, eu consigo fazer acontecer, porque se não sermos assim, não mudamos nada. Sim, nós temos, a nossa média de idades de alunos está nos 40 neste momento, ou seja, 30, 50 numa distribuição normal, depois temos o nosso aluno mais novo está nos seus 18 e temos uma aluna que é a senhora Graça Spratly, tem 82 anos e faz os conteúdos. Nós levámos lá para o último evento, tem muita graça. Temos muitos professores como alunos e eu estou, embora tenha uma equipa que está a acompanhar os alunos, eu acompanho alunos também, pessoalmente, faço as funções da equipa, porque quero sentir na pele como é que é e ouvir os problemas e as dores. E, de facto, as consequências de um sistema de educação que não funciona são gravíssimas. São mesmo muito graves. Porque há toda uma parte, obviamente, económica, funcional, de a pessoa não tem, se calhar, as skills que poderia ter para fazer um melhor trabalho e ser mais produtivo e acrescentar mais valor e ser melhor recompensado financeiramente por isso e poder ter a vida que quer. Mas depois, de uma perspectiva social, relacional, emocional, e nós temos muitos professores connosco que estão a fazer o Life MBA para eles, as consequências são gravíssimas. E aqui, muitas vezes fala-se da parte da educação na forma de, ok, é com professores, sem professores, a forma é um assunto muito importante, não é o que mais me apaixona, o que mais me apaixona é os conteúdos, porque a verdade é que o ser humano tem um conjunto de skills que precisa de aprender e que não lhes são ensinadas e há uma romantização da vida que me preocupa muito e que depois leva a grandes problemas que nós temos hoje em dia, não é? 2 em cada 3 adultos têm excesso de peso, 1 em cada 4 pessoas têm problemas de saúde mental. O que é que quer dizer com há uma romantização da vida? Há uma romantização da vida no sentido em que, ok, eu quero ser engenheiro, então há um conjunto de skills, há um currículo, há um protocolo pelo qual eu vou passar para adquirir este conhecimento e poder aplicá-lo. Na vida não há isso, tipo do género, emoções, relações. Não há uma tabela de conteúdos com um currículo de, ok, se eu aprender estas competências, eu vou depois conseguir aplicar e ter um melhor resultado. Não, é tipo relações, mas vou aprender sobre relações, mas isso não devia ser intuitivo, não é uma coisa que eu devia nascer mais ou menos a saber fazer. E não, senão metade dos casamentos não acabavam em divórcio, não é? São skills muito... Ter uma boa relação é uma skill muito mais difícil do que ser engenheiro. Muito mais. E não nos ensinam isto. E gerir as nossas emoções, muito mais difícil se calhar ainda do que ter uma relação, que é a nossa relação connosco próprio. E, portanto, vivemos numa sociedade de pessoas que, infelizmente, não foram preparadas para a vida devido a esta romantização, ou de não existir um interesse sem ser o interesse, ok, vamos pôr as pessoas a trabalhar para gerar dinheiro, aumentar a PIB e por aí fora, e as pessoas não estão bem, e não estão mesmo bem. Eu sei porque falo com elas todas as semanas, e não é... as estatísticas que se vê, eu se calhar tenho uma amostra enviesada, mas as pessoas não estão mesmo bem, e podem estar. E isso devia começar mais cedo. Eu tenho alunos do Life MBA com 60, 70 anos a adquirir competências de base de inteligência emocional do estilo. Não são os eventos que nos acontecem que terminam como nós nos sentimos, mas sim a interpretação que nós damos a estes eventos. Que é talvez tipo 101 inteligência emocional. E uma pessoa com 60 anos aprende isto e fica, não acredito, eu tive a minha vida inteira sem saber este conhecimento. E isso devia ser tipo first year, sabes? É assustador. E hoje em dia começamos a dizer às nossas crianças de cedo que são vítimas. Conseguimos dizer que é vítima disto, é vítima daquilo, quase pomos um tag logo neles, só olhamos para uma sala de aulas, aquele é aquilo, aquele é HDD, aquele é sei lá o quê, aquele é on spectrums, aquele é... Opa, há coisas a acontecer assim, mas hoje em dia é tão fácil a gente fazer alguém um victim, porque o sistema não está a funcionar, então é um victim. E eu acho que nós temos que mesmo dar um passo atrás e perceber que o sistema é que está a fazer muitos desses victims. E depois, a outra coisa que estamos a fazer para muitos dos nossos jovens, e até os mais jovens de 82 anos, é que estamos a fazer eles a pensar que o mundo vai acabar amanhã. Não é? É global warming, é as guerras da Ucrânia, é Middle East, é doenças, é uma coisa. Mas eu vou dizer que eu, quando era pequeno, não é? Havia os soviéticos contra os americanos.
Era a mesma coisa. Havia o missile crisis, era o Reagan, a Thatcher, a Gorbachev, tudo a acontecer a mesma coisa. Havíamos ozone layer, que estava a vir, eu não sei se lembram, mas íamos morrer porque aquilo estava-nos a queimar, por exemplo, por chapéus e cremes e tudo. Havia o Y2K problem. No ano 2000, até tive um amigo que comprou um BMW porque queria morrer dentro do carro quando aquilo acontecesse. Okay? Tínhamos... doenças, tínhamos as guerras do Middle East, estavam lá, não é? No Médio Oriente também estavam a acontecer, havia tudo a acontecer. Naquele tempo até diziam que ia tudo ficar frio, íamos morrer de frio. E se lembram o Day After Tomorrow, aquele filme, Nova York toda gelada e todos a morrerem de gelo, agora é calor. Okay. E a gente estamos sempre a meter medo às crianças, constantemente. Há crianças que, como é que vão estar felizes se pensam que, se calhar só tem mais 3, 4 anos e isso vai acabar? Né? Eu lembro naquele tempo, quando saiu aqui um filme que mostrou que as bombas nucleares fizeram, o meu pai não deixou-me ver, porque disse que, para que vais ver uma coisa que vai te pôr no mindset errado? Né? Hoje em dia já não pensamos nada disso, estamos no mindset errado e temos mais gente sempre a dizerem, olha, está aqui, vai ser ainda pior. Tu dizes, isso vai ser mau. Não, vai ser pior que isso. Né? E quase querem que tu dizes que é mesmo mau, assim, né? Ficam mais contentes que tu também pensas que é mau. E eu acho que estamos a dar o mindset errado, estamos a pôr vítimas a tempos errado. Hoje em dia és vítima se és branco, se és negro, se és rico, se és pobre, se és, né, católico, se não és católico, tudo é uma vítima. E eu acho que o lado da educação vai ter que mudar até na maneira de pensarmos. Né? E isto aqui é talvez o que eu disse, é alguns passos que a gente tem que começar a tomar, ou só vamos ter mais e mais pessoas, não preparadas para mudarem o futuro ou estarem felizes no futuro. Não é? Sim, tu tens skill set. Eu quando penso em educação penso sempre em mindset e skill set. E mindset desbloqueia sempre skill set, porque a pessoa pode ter as skills, mas depois não as utiliza porque mas eu não consigo, mas não é possível, mas não vai dar porque A, B e C. E sem dúvida que eu diria que mais do que skill set até há um problema de mindset gigante, mas nem sei se é o sistema de ensino que se deve a isso, é uma questão mesmo cultural. É desligar a televisão, não vês. Não vês a CM. É impressionante o nível de vitimização e de desresponsabilização com que a maioria de nós vive a sua vida. É sempre a culpa dos outros e eu não vou conseguir por causa disto e daquilo e daquele outro. E depois não há agentes de mudança, não é? Portanto, temos que criar pessoas muito mais fortes. Qual é para vocês o papel da escola, então? É uma excelente pergunta. Eu acho que a escola, né, havia de estar a aprender ao mesmo tempo que os alunos aprendem. Então, a escola havia de ser, hoje em dia, a escola havia de ser um funil enorme. Havíamos de estar a tentar muitas maneiras diferentes de fazer escolas. O funil, devagarinho, vai encontrar as melhores maneiras e vamos ter soluções constantemente melhores. Para mim, a escola não é só dentro da escola. Eu acho que as empresas querem começar a ajudar. Eu acho que podemos começar a ter mais cedo com aprendizagens nas empresas, não é? Que é impossível, mas quando eu era jovem eu comecei a trabalhar, a fazer coisas e a trabalhar no café e isso cedo. Não era mau, não era uma coisa má. Porque hoje em dia não querem que vês, não é, que estás no YouTube, mas também não te deixam de trabalhar. Querem que vais lá para fora, mas não podes ir lá para fora porque ainda cais e magoas-te o joelho. Ou não é, aconteceu uma coisa no Algarve que é um perigo para que se calhar acontece cá. Temos que mudar isso, não é? E a escola tem que ser um bocadinho à volta de tudo. E há tanta coisa boa que pode ser feita. E se começamos a deixar isso acontecer, crianças começam a encontrar o que gostam de fazer, começam a ter um propósito, encontram uma paixão. Não é? Quando começamos a deixar as crianças fazerem o que eles gostam, numa maneira, não é, se é desporto, começar a fazer desporto e ter uma escola à volta do desporto, mentalmente está feliz, começa a aprender muito mais, começa tudo a melhorar. Se não é, temos uma criança que tem que começar às 8 da manhã, mas tem um bocadinho da HDD e quer estar a fazer surf, mas podia ir até fazer surf e começar às 11 e já começava de uma maneira mais... Porque eu acredito que o Fred e eu precisávamos de primeiro e fazer alguma coisa. Exato. No secundário era um problema. Aliás, eu quase que nunca ia à primeira aula. Mesmo. Justificado, assinava eu próprio. Mas não gostava de ir à primeira aula. Tenho que dormir.
Mas isso é todo um tema. E os estudos todos dizem que o teu miolo, né? A minha filha diz, eu só na BGA podes ir, desde que fazes as tuas 5 horas, não é estressante quando é que vais. E ela normalmente faz o desporto dela de manhã e depois é que vai para a escola. Mas ela dorme. E ela diz, eu tenho que dormir porque o meu miolo está a crescer. É verdade, é o que me dizem. Então é melhor eu fazer o que ela diz, que eu quero que o miolo cresça. É um assunto complexo. Pensando nisto, que é um exemplo muito específico, que é o horário de entrada das crianças, os adolescentes, a nível de ritmos circadianos, o cronotipo inverte e, portanto, as crianças muito pequenas acordam muito cedo e ali na idade da adolescência os pais acham que se calhar as crianças são preguiçosas ao saírem à noite, mas é natural que tendam a acordar mais tarde e a dormir muito mais tarde. E depois na idade adulta voltam a inverter e voltam a acordar mais cedo. E só isto é um pequenino tema de, ok, mas uma criança, um adolescente com 16, 17, 18 anos, nunca vai ter a mesma rentabilidade na escola a entrar às 8h30 do que a entrar às 11. Vai ser ridículo. Ou um exame nacional feito às 8h30 ou às 11, os resultados, eu sugiro, se alguém um dia quiser fazer o teste, os resultados vão ser dramaticamente diferentes só pelo horário em que a pessoa está, e está estudado, a cognição, o humor, o foco da pessoa é completamente diferente. E isto é um assunto em 1000 que são altamente complexos. Deixa-me só dizer uma coisa. Tipo, eu li recentemente, ou reli recentemente um livro sobre teoria de sistemas, só mesmo um livro mesmo puro, só sobre sistemas. E gosto muito de sistemas e pensamento sistemático e resolução em sistema. E o livro fala de diferentes pontos de alavancagem num sistema que uma pessoa pode mexer, de incentivos a standards, aos agentes, aos processos, aos objetivos. Há muita coisa que se pode mexer num sistema para alterar um sistema. Eu não tenho, certamente, literacia ou sofisticação para dizer como é que nós devíamos alterar o sistema de ensino em tudo. Mas ela diz uma coisa muito interessante. Ela enumera os diferentes pontos de intervenção e de alavancagem num sistema e vai do menos eficaz ou do menos impactante para o mais. E o mais de todos é qual é que é o propósito do sistema. Porque nós podemos estar a alterar as regras, os incentivos, os standards, os professores, as pessoas, tudo, que se não alterarmos o propósito, não há uma mudança, mas a direção é a mesma. Portanto, eu acho que o maior ponto de alavancagem num sistema é a mudança de propósito. E eu, se tivesse tu disseste-me, tu perguntaste, qual é que é o papel da escola? Eu disse, grande pergunta. É uma pergunta mesmo difícil, não é? Mas os pais, na educação e os filhos, eu diria que a coisa que me surgiu foi o papel da escola não devia ser formar profissionais, mas sim formar pessoas. E eu acho que a escola não o faz. E só o fará quando trouxer competências de ser pessoa para a escola em si. Porque de nada serve estar a formar competências técnicas às pessoas se elas depois não têm competências socioemocionais, para dar aqui um exemplo, para as implementar. O ser humano é complexo. Eu estou-vos a ouvir falar e tenho uma imagem na cabeça há 12 minutos, que é de um tipo que tem uma figura tipo o mestre dos fantoches, e os fantoches são o sistema a funcionar, não é? E tem muitos braços, os fantoches. E tudo aquilo que vocês estão a dizer alteraria o modus operandi e o funcionamento não caótico deste mestre, não é? Do puppet system, entre aspas. Porque o que eu sinto quando vocês falam é que faz tudo sentido, mas não faz sentido para alimentar o sistema. Pois. Mudar o horário da escola, repensar o papel da escola, repensar o envolvimento dos pais e da comunidade extraescolar dentro do processo de educação das crianças, repensar, não é, a forma como se coloca a aprendizagem a acontecer em função da biologia e da forma como o desenvolvimento humano realmente acontece. Então e as lojas abrem a que horas? É isso, é complexo. Então, restaurantes, como é que é? Então quer comer às 3 da tarde e agora tem que ter a malta a trabalhar aqui este tempo todo. Mas é assim, não é? Muito complexo. Nada disso havia de contar. Havia de contar é a criança, o aluno que havia de estar no centro. Para que é que estás a otimizar? E ser a única coisa que estamos a fazer. E o resto vai-se resolver. Como tudo resolveu durante a Covid, tudo resolve-se. Okay? Mas temos que pôr o aluno. O aluno hoje em dia está lá para trás. O aluno hoje em dia, né? Esse estavas a explicar para mim, eles estão... É pior que ir para a prisão. Começa logo às 8, ficam fechados lá, se calhar 8 horas, não podem falar um com os outros, têm que estar a concentrar-se 45 minutos, 1 hora, depois saem, vão para a coisa. Querem brincar lá para fora, quase não podem. Eu vou à prisão de Linhó, falar lá para o Second Chance,
Eles estão lá fora, estão a coisa, podem ler e ter paixões que gostam, podem ser ginásio, se é aprenderem alguma coisa. E na escola é uma prisão. É sobreviver um tempo da vida que não havia de ser o pior tempo, não havia de ser sobreviver, havia de ser, não é, crescer, ficar uma pessoa, aprender skills, encontrar uma paixão. Viver não é o fim do mundo. Eu olho para mim próprio, até com os meus problemas todos de escola, não me fez, não é isso que me define para o resto da vida. Safaste. Não, eu tinha dislexia. Naquele tempo não era dislexia, era preguiçoso. Então, com porrada, naquele tempo podiam dar porrada, aprendia, mas obviamente que eu tive que fazer outros skills, né, para ultrapassar dislexia. E é um bocadinho isso, mas se eles soubessem que eu podia, né, fazer outras coisas, eu se calhar tinha ido num caminho diferente. Hoje em dia, não, estamos todos naquele caminho e se tens dislexia ou o que tiveres... Né? Mas é extremamente complexo. E lá está, eu volto à questão do propósito ou para o que é que estamos a otimizar. Porque temos muita gente a otimizar para coisas diferentes. E o time estava a dizer que, ok, a premissa deve ser otimizar para a criança. Então todas as decisões que são tomadas devem ter isto como princípio, que é esta decisão, no final do dia, vai otimizar para criar aqui uma melhor pessoa, um melhor profissional, sim ou não? E eu sinto, mas lá está, é a falta de... Não há uma visão concreta. Aquilo que um empreendedor tem a sorte de fazer, com um ministro, por muito bem intencionado e brilhante que seja, tem um grande desafio, que é o empreendedor... Quando tu também tens enquanto empreendedor. Porque tens muitos desafios, mas o empreendedor tem a sorte de poder definir a visão. Tipo, eu vejo um futuro em que isto acontece. E o ministro tem a sorte de ter um sistema para gerir. Tu não tens. Sim, também é verdade, tens que o criar. Há vantagens em não ter amarras e há vantagens o ministro, não é? No fim, a gente tem o Estado a bater sempre à frente. Okay? Eles haviam de usar, não é, o Estado para ajudar, mas é impossível de momento até saberem qual é o caminho que querem fazer e porem crianças no meio, porque não está. E as professoras iam dizer que sim, querem as crianças no meio, todos querem as crianças no meio, mas não está, é impossível. Imagina, tu numa empresa, tu tens a tua empresa, está uma visão, um propósito, há alguém que não está alinhado com o propósito, sai. Ok, tens um mês, vais... No Estado é um bocadinho mais difícil. Há muitas pessoas que não estão lá. Que não estão alinhadas. Ou seja, há muitos alinhamentos. Não é que o Elon Musk tem uma teoria engraçada sobre como é que uma empresa funciona. Ele diz que é como se a empresa fosse um conjunto de vetores, de setas, e quanto mais setas apontarem naquela direção, mais rápido vamos lá chegar. E eu diria que se numa empresa em que existem objetivos específicos, é fácil, não é fácil, mas é mais fácil alinhar os incentivos das pessoas e retirar pessoas se os incentivos não estiverem alinhados. E mesmo assim é muito difícil garantir que toda a gente está alinhada com a visão estratégica. No Estado é muito mais difícil porque há muitos contraincentivos. As setas estão para todo lado. Há pessoas que querem ir para ali, há pessoas que querem ir para ali. Não há setas. As setas estão a faltar completamente. As pessoas nem sequer têm seta. As pessoas já decidiram não vale a pena fazer nada. Isso vai ficar igual. Sim, e o mal é nós, porque a gente até estamos aqui a fazer desculpas, a dizer que o governo não vai poder mudar. Eu já vi coisas mudar. Já vi coisas mudar. Mas eu acho que nós mais complexas. Eu acho que nós não estamos a fazer desculpas. Simplesmente estamos a bater num ponto que é lixado, que é a velocidade a que nós queríamos que as coisas acontecessem não é nossa para controlar. E ainda ontem Rodrigo, hoje estamos a ir para trás. Não estamos a ir para a frente. O mundo está a andar para a frente. Eu não acho que estamos a ir para trás. Agora, o mundo está a ir para a frente. As nossas crianças todos os dias nós em Portugal não é, desde o 25 de Abril, não houve senão uma progressão e uma evolução. Agora, chegamos a um ponto de inflexão. Nem vou falar de 50 anos. Eu estou a falar... Hoje em dia, se a gente não muda nada, todos os dias o mundo está a andar para a frente com coisas diferentes. Sem dúvida. Sim, agora, eu acho que é importante também olhar para trás e perceber qual é o progresso que nós já fizemos. E já fizemos muito. Agora, os mecanismos... tu há 50 anos atrás tinhas um problema que era não havia educadores. E por isso tiveste de ter uma injeção de educadores no setor da educação para resolver um problema que é não há pessoas para educar. Mas, neste momento... Já não é esse o problema. 50 anos atrás a gente queria alguém que era treinado e feito como era a escola, 50 anos claro, atrás. Ou seja, então, hoje em dia já não é essa escola. Mas por isso é que eu acho que hoje... Não, e eu estou 100% de acordo. Agora, eu acho que nós, em Portugal, desde o 25 de Abril, nunca houve um momento tão oportuno para haver um novo ponto de inflexão. Não é? Uma nova exponencialidade na curva. Até porque a facilidade que existe hoje para... Não são só 3 tipos. Aqui nesta sala estão mais uns quantos que juntávamos aqui a esta discussão
E só nesta sala eu acho que existe inteligência suficiente para mudar todos estes problemas. E por isso, eu acho que nós estamos no ponto perfeito para que isso aconteça. É frustrante às vezes a velocidade com que isso vai acontecer. Quando és empreendedor, as coisas acontecem tão rápido, porque tem que acontecer rápido, porque senão tu no mês a seguir já não existes. Claro. As coisas têm que acontecer a uma velocidade tão rápida que tu estás habituado a um nível de trabalho em que as semanas são meses das grandes organizações e se calhar anos do Estado. Ok, bora decidir, para a semana está feito, não está, estás sempre a fazer acontecer. Das setas e do propósito e faz muita confusão quando as coisas se mexem de forma lenta. Mas por isso é que eu acho que o tema do propósito e das setas e do mindset é tão importante, que é you're not doing this for the end goal, não estás a fazer isto para atingir um objetivo, estás a fazer isto porque isto é importante. Sim, e esse é o objetivo. Ponto. É importante e continuas a fazer. Meus senhores, a aula está a chegar ao fim e acho que está a tocar para sair. Estamos muito intensos. Eu acho que está a tocar para sair e por isso, antes que vocês levem nota na caderneta, aí está. Antes Isto é outra coisa que eu não percebo, é a campainha. Se a gente não consegue confiar que os nossos miúdos conseguem ver que acabou 45 minutos e vão para a próxima, estamos já mal. Né? Eu fui a uma escola onde eu estava numa reunião com o diretor e entrou a secretária a dizer, olha, a caminha não está a tocar. As crianças, o que vai acontecer? Eu digo, o que vai acontecer? Porquê não dizem eles que podem 45 minutos? Modem. Eles não conseguem fazer isso. Conseguem. Olha, são burros. Onde é que vamos ter uma missão de confiar nessas pessoas e começar a dar os skills que tu estás a falar? Se os skills não consegues olhar por lá, ou para o telefone, ou como seja. Mas olha, eu tenho aqui um teste para vos fazer agora para acabarmos esta aula, porque não podíamos chegar sem uma avaliação final e vamos deixar depois para as pessoas decidirem qual é a nota que vos dão. E por isso tenho aqui perguntas que vos vou fazer aos dois e gostava que vocês respondessem tipo staccato. Ok? Com temática para o free, né? Não há... Queres fazer o Não quero. Eu vou meter um vídeo depois nas nossas socials do Fred a fazer um truque de matemática. Primeira pergunta. Fred, Tim, o que é que vos faz sorrir? Foi que tanta coisa, é difícil selecionar uma. Mas eu diria para mim a mais importante é a minha mulher. Olha, para mim foi... nos últimos 10 dias foi ter tempo para comer torradas de pão alentejano e um galão. Foi a Mértola a falar, o dia depois foi um evento que foi cancelado, porque o tempo estava mal e sei lá o quê, parecia que era o fim do mundo, mas até havia sol. E eu fiquei com tempo e consegui comer torradas e galão em 2 horas. Foi tão bom. Eu não podia parar de sorrir. Eu estava com a Lídia, foi incrível. Incrível. Então, eu acho que é mesmo esse tipo de coisa hoje em dia. É isso. Pequenas coisas. Não é? Sim. Muito bem, se tivessem que ter uma profissão, um emprego que não exigisse formação superior, na área dos serviços, empregos tradicionais, qual seria o emprego que escolheriam ter? Para mim é presidente de Portugal. Será que é preciso ter um curso para ser presidente? Será que está nos referentes obrigatórios? Não estragues isso. Imagina que era preciso. Tinha de tirar um curso. Não faço ideia, não sei mesmo responder. Eu já exerço uma profissão para a qual não tenho curso. Mas estamos a falar de profissões básicas, entre aspas, naquilo que nós consideramos ser as profissões do dia-a-dia. Entregar correio, ser peixeiro... Não, para mim também era barbeiro. Barbeiro. A gente sabe, estamos à frente de todas as notícias, é espetacular. Às vezes temos pessoas muito negativas à nossa volta, porque quando eu vou cortar cabelo, eu entro lá e todos começam logo, Tim, isto está tudo mal, não é? Está tudo mal, né? Eu, não está assim tão mal. Não, está, isto está mal, está mal. Até eu dizer que está mal, eles não estão bem. Então, eu acho que barbeiro uma pessoa que tem que ser super positiva ali para sobreviver. É muito difícil, não estou assim a ver. Uma que eu tenho muita curiosidade em experimentar é barman. Barman? Sim. Acho que deve ser uma coisa gira para se fazer. Isto para um gajo que não bebe é uma ótima. Exato. E eu não bebo álcool praticamente, exatamente. Nem gosto. Mas tenho curiosidade. Mas deve ser pessoas, fazer as coisas e estás em conversas e há energia. Qual foi o vosso professor ou professora favorita e porquê? Eu gostei muito de não sei se foi o meu professor preferido, mas é o que me vem à memória, que foi o meu professor Miguel Tito, que era de Ciências Naturais, que era a minha disciplina preferida. Eu não sei como é que vim parar onde fui parar, porque eu sempre quis ir para Ciências. Ciências sempre foi a minha paixão. E não sei, gostava muito de
os meus colegas de turma, e lá depois ficou uma coisa até para as turmas seguintes, havia um ditado na escola que é o tenho uma teoria, que era eu, ou seja, levantava o braço e dizia tenho uma teoria, e depois dizia a minha teoria, metade delas era uma parvoíce, mas tinha ideias, queria partilhar, e este professor questionava-me e puxava por mim, e foi também o inventor do Super T, que hoje em dia ele já não é professor, tem uma empresa na área de educação de materiais didáticos. O mais famoso é o Super T, não sei se aqui alguém conhece, mas que era um jogo matemático de cálculo mental, do qual eu fui campeão. E por isso tens o truque que podes fazer. Mas foi daí que vem muito a minha paixão da matemática, dos cálculos de divisões e multiplicações de cabeça. Yeah. Não, o meu foi um treinador de rugby quando eu tinha à volta de 16 anos, Sean Jace. Ele também era meu professor de história, mas onde ele impactou-me foi no rugby, porque mostrou-me o que era uma equipa, mostrou-me o que era perder, ganhar, o que era lutar para aquela pessoa ao teu lado. Então foi uma pessoa que, para mim, ensinou muitas outras coisas sem ser escola, mas coisas humanas. Foi mesmo top. E acho que por ele eu também queria ser uma melhor pessoa, porque ele, né, confiava em mim, nas minhas capacidades, e eu tentava não deixar a bola cair. Então acho que fiz um overperformance. E eu acho que quando temos pessoas assim na vida é espetacular. Quando tens alguém que acredita em ti. Yeah. Qual foi a maior lição que aprenderam na escola? Eu vou pensar, o time pode responder primeiro, tenho que pensar. Não, a minha foi os números. Como é que é? Multiplication. A tabuada. Foi a tabuada. A tabuada, porque daí para a frente, a tabuada pelo menos fazia. Depois, quando começaram a pôr uns X's e uns R's, epá, para que estou a aprender isso? Mas a tabuada percebia porque estava a aprender. Então eu acho que a tabuada é super bom para mim. Okay. A mim ensinou-me muito a saber questionar a autoridade de forma educada e, ou seja, questionar. Lembro-me uma vez uma professora de física no 10º ano, estávamos a falar de átomos e de gravidade, e eu perguntei-lhe, então, mas se a gravidade tem a ver com a proporcionalidade do tamanho entre dois objetos, porque é que nós não temos átomos a girar à nossa volta com gravidade? E o professor ficou logo ali desconcertado, tipo, como é que eu ia responder a esta coisa? E ensinou-me a ser educado, a questionar as pessoas, quando se calhar algumas pessoas poderiam levar a mal, se calhar. É o que me vem à cabeça. O que é que gostavam de ter aprendido na escola e que não vos ensinaram? Essa para mim é fácil. Eu acho que era terem-me dito quantos impostos é que eu ia pagar, né? Porque foi uma surpresa enorme, sempre, constantemente. E parece que aparecem mais, não sei, mas isso tinha sido bom, mas se calhar se tinham-me ensinado isso, eu tinha ficado à espera de subsídios. Tinha ficado à espera de subsídios e não tinha tido iniciativas, né? Para mim, a parte socioemocional, tudo que seja relações e gestão de emoções, muitas aprendizagens feitas com muitas cabeçadas na trave, que preferia ter feito de outra forma. E se puder acrescentar uma também, eu acho que empreendedorismo. Empreendedorismo não é ensinado na escola. E olhando para a faculdade, eu estive na Nova a tirar gestão, que é uma faculdade brilhante, que está nos rankings e por aí fora, mas as faculdades de gestão não estão direcionadas para empreendedorismo. Empreender e gerir são duas coisas completamente diferentes. O Jack Welch dizia no livro dele que gerir uma empresa que fatura 50.000 euros por ano versus gerir uma empresa que fatura 500 milhões, 500 milhões é básico, entre aspas, a comparar com 50.000, porque de facto é criar algo, é inovar, vender a ideia, depois é de um nível de dificuldade absurdo, e eu acho que isso devia ser muito mais ensinado, nem que seja só pelo espírito da pessoa ter que se inventar. Última pergunta. Se tivessem que mudar uma coisa na educação em Portugal, o que é que mudariam? Só podem dizer uma. Eu tenho educação para pais. A maioria dos problemas que nós... a resposta natural para mim seria educação para a vida, das pessoas aprenderem estas competências. Mas eu acho que nós devemos encontrar forma de educar pais, porque os pais são responsáveis pela maioria dos problemas que os filhos têm no início de vida. Eu vi há bocado uma notícia no Instagram catastrófica de um pai que tentou matar o filho, obrigou a ingerir gasolina e comprimidos, uma coisa assim do estilo. Eu vi aquilo e pensei, isto é completamente surreal. E depois veio o pai, foi abusado pelo avô e pela avó, e
E, portanto, nós podemos estar a procurar melhorar as pessoas, mas se nós não melhorarmos as pessoas que as criam, vão sempre existir uma data de problemas que depois geram todos os problemas que nós vemos, guerras e por aí fora, vêm muitas vezes da infância. Eu acho que gostava que a escola desse um bocadinho mais responsabilidade, deixasse os alunos terem mais responsabilidade pelo futuro deles. Começarem, era a primeira ideia que eu começava a pôr, é como é que deixávamos eles terem um bocadinho mais responsabilidade, não é, no futuro que eles vão querer. Era isso. Parecem-me ótimas sugestões. Acho que as duas responsabilizavam os dois principais agentes, não é, de fazer uma boa educação aos pais e aos miúdos. Tim, Fred, a hora vai longa. Obrigado por terem vindo. Obrigado uma vez mais à Fundação Santander por nos ter dado esta nobre casa para podermos ter uma conversa tão nobre também. E ansiosos para ver de que forma é que vão poder continuar a impactar a educação em Portugal. Great. Obrigado. Obrigado, Perigo. Obrigado, Santander. Thank you. We did it. Obrigado a todos por terem vindo.